a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o chamado patá furtivo. Pode aparecer desta forma, assim, ou desta maneira. Lembrando que o ai não tem som, vai prevalecer o som de a. Aqui é um patá, mas da forma que se encontra aqui, na forma final de uma palavra, ele sofre uma inversão na pronúncia. Ao invés de você pronunciar ra, você vai colocar o A na frente do R, vai fazer essa inversão. Porque geralmente você fala o quê? Consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Neste caso aqui, você vai ler primeiramente e pronunciar a vogal, depois a consoante. Dito isto, a gente vai ver na prática como é que fica. Nós temos aqui show, le. Se você fosse fazer a leitura como a gente lê consoante vogal, seria a parte final ra. Mas não, mas lembre-se que aqui trata-se de um patá furtivo. Geralmente o patá com esse tracinho baixo, ele vai estar não no meio como se encontra aqui, mas um pouquinho à direita da consoante, um pouquinho mais à direita. Aqui na digitação, o sistema ele joga no meio da consoante, mas na Bíblia hebraica, você vai observar que está um pouquinho à direita. Então, você vai pronunciar cholear. Cholear é um verbo. A ideia aqui é de enviou, mandou, tem essa conotação com o verbo enviar. Note que não é cholear, e sim cholear, porque nesta consoante ele vai fazer essa inversão. Você pronuncia o A na frente dos dois R. Chulear. Temos um outro exemplo que nós vamos ver aqui. É uma planta no hebraico. Natia. Natia. Natia é uma planta. Aqui você não percebe, você não tem nenhuma diferença, porque o I ele é mudo. Mas ainda assim, trata-se de um patá furtivo, lembrando que o patá ele deveria, ou ele vai se encontrar na Bíblia hebraica um pouquinho mais à direita. Aqui é planta. O caso que a gente vai agora mencionar, que é um clássico, vou dizer assim, ó, ruar, ruar. Você não lê ruha. Se fosse para fazer a leitura, como a gente está aprendendo, consoante e vogal, ó, consoante, a gente faz assim, né? Consoante, vogal. Acima, uma consoante, vogal. Mas aqui no patá furtivo, há essa inversão. A vogal é pronunciada primeiro e, na sequência, vem a consoante. Desta forma, você lê ruar, sopro, vento, espírito. Via de regra, as pessoas aprendem a pronunciar ruar e nem se dá conta desta nuance numa referência ao patá furtivo. Vai aparecer sempre no ai, com o rete e também com o re, quando tem uma pique dentro. Vamos para uma outra palavra. A palavra firmamento termina com patá furtivo. Não vai alterar a pronúncia porque o ai, como eu disse, também não tem som. Raquia. Raquia, firmamento. Agora, uma palavra bastante conhecida, é o nome próprio, Noé. Você tem aqui, ó, consoante e vogal. A vogal pode se encontrar embaixo, do lado ou em cima. E acima desta consoante N, nós temos o U.
Se você não tivesse esta informação agora, que é o patar furtivo, você leria a consoante vogal. Ra, no Ra. Mas, por se tratar desse patar furtivo, você vai pronunciar esse tracinho aqui, que é o A, primeiramente. Desta forma, fica Noar. Noar trata-se de Noé. E o último exemplo que nós vamos ver é justamente isso aqui, ó. G com A, G. A outra sílaba é V, que é um som de V, com o Vav Rollen, que, portanto, é a vogal O, vo. Até aqui você tem gavo. Lembra que é consoante vogal via de regra? Via de regra é consoante vogal, mas você não vai pronunciar ra. Vai fazer a inversão, vai pegar o patá, colocar aqui e jogar esse som do ret, que é próximo ao 2R, aqui na sequência. Desta forma, gavoar, gavoar. A ideia de alto, de elevar, porque vem do verbo gavar, que significa elevar-se, ser alto, vanglória, orgulho, etc. e tal. Vimos então pelo menos esses três exemplos, com o patá furtivo aqui embaixo, gavoar, noar, que é Noé, raquia, que não altera aqui a pronúncia, não teria nenhuma dificuldade de você fazer, é só manter aquele padrão, natia, ruar, e aqui chulear, e não chulear. Dito isto, fiquemos com estas observações, lembrando que são questões que você vai aprender no seu dia a dia. Se porventura você até então pronunciava de uma maneira assim inadequada, não fique triste. O importante é que você, numa língua, vai fazendo os ajustes necessários, as correções, e todo mundo, em qualquer língua, ainda que uma língua morta, isto é, não mais falada, vai cometer erros, mas acontece que nós aprendemos os nossos erros e é bom que a gente venha sempre fazer as correções à medida que a gente vai aumentando o nosso aprendizado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.